Entre grandes canyons e montanhas congeladas, vivendo de maneira simples, com pensamento elevado, desapegado de bens materiais, com um carisma único e uma energia pura, deixando rastro positivo por onde pisava. Ricardo Baltazar, o Rato, foi nosso talentoso e carismático escalador do sul do Brasil, com feitos que impactaram a comunidade de canyonismo e escalada em âmbito mundial. E sobre a sua obra, que vamos trocar uma ideia aqui hoje na Rádio Outdoor, no episódio especial de lançamento do livro Montanhas Underground, do guia, historiador e escritor Frank Lummertz. Então eu sou Newton Nogueira e quero dar as boas-vindas para você e te agradecer, Frank, por mais uma vez topar em participar aqui desse nosso podcast. Eu que agradecer todo mundo aí que está escutando também, agradecer essa oportunidade por estar falando dessa grande obra, desse trabalho, que nada mais é do que uma parte do espírito e da alma e do caráter desse grande colega de trabalho, desse grande amigo que foi o Ricardo Baltazar, o Rato. Então é toda uma satisfação estar aqui nesse momento. Valeu, então, obrigado mais uma vez. Vamos começar pelo princípio aqui. Que você pode falar um pouquinho quem foi Ricardo Baltazar e qual a sua ligação com ele. Cara, o Ricardo, ele foi um grande entusiasta da aventura, do amor e a paixão pela natureza. Era uma coisa que ele transmitia e só de encontrar com ele assim, você já via saindo pelos poros e pelo brilho no olhar esse entusiasmo que ele tinha pelas montanhas, pela aventura, aqui pelos canyons do sul, pelo surf. Então ele foi um grande amante da natureza e, além disso, ele fez essa paixão o trabalho dele. Ele foi guia de ecoturismo, foi guia de montanha, guia de trekking em montanha, canionista, escalador. Teve um monte de gente aqui na nossa região, tanto de Torres como Praia Grande e cercania, que aprendeu muita coisa, inclusive os primeiros passos na escalada com ele, assim. Então o Rato, ele foi além de ele ser um grande amigo, ele foi uma pessoa muito especial para todas essas pessoas que estão nesse meio, assim, entre aventura, escalada, montanhismo, ecoturismo. O cara era por assim dizer, um fenômeno. Cara, aí era mesmo. Agora para deixar assim um pouco mais claro para quem está ouvindo também da nossa parte aqui, eu tive a oportunidade de conviver com o Rato durante o do Ricardo Baltazar, o Rato aí por algum tempo, desde que eu vim morar aqui no Sul, quando eu conheci o Frank também. Então, tudo isso que você falou, Frank, eu assino embaixo. É um momento muito legal, cara, tá podendo abrir espaço nesse podcast pra gente estar falando de um cara que foi tão sensacional no mundo, não só pra gente, mas também do mundo do montanhismo, né? Então também é legal avisar aqui que como é o lançamento do seu livro, vai ficar uns spoilers aí, né? Então, mas obviamente só vai ter o conteúdo completo quem lê o livro de fato. Aqui a gente vai fazer um apanhado das ideias, dos pontos principais que trouxeram a escritura do Frank a respeito do Ricardo até esse momento. E aí, para quem tiver interesse depois em conhecer mais sobre essas histórias, vai poder entrar em contato aqui com a gente para poder adquirir o livro, conhecer a história, saber onde que adquirir o livro com o Frank. Aí a gente vai deixar depois as dicas aqui, toda no descritivo do podcast. Então, e relacionado a isso, Frank, relacionado ao cara, a pessoa, Ricardo, na sua ligação, qual que era a sua ligação com esse cara aí, mano? Cara, assim, eu acredito que a gente era amigo, a gente trabalhou junto. E, claro, a gente tá falando, assim, de uma amizade que começou há mais de 20 anos atrás, né, cara? E falar de 20 anos atrás, as coisas eram um pouco diferentes aqui na Praia Grande, que as coisas eram bem regionais, assim, né? Bem locais, por assim dizer. E sempre tinha aquela figura, uma figura até um pouco meio misteriosa, que de vez em quando aparecia e sumia. A gente, assim, naquela mudança da adolescência, assim, para a vida adulta. E eu conheci o Ricardo numa travessia de cânion que eu fiz no cânion Malacara. A gente estava subindo e ele estava descendo.
Na época a gente não fazia escalada, não fazia canionismo ainda, mas o Ricardo ele já estava nesse mundo aí. E daí numa trombada de trilha assim a gente se encontrou e a partir dali a gente ficou conhecido, depois a gente ficou amigo, porque era mais ou menos a mesma galera. E uns anos depois a gente passou a trabalhar junto no Refúgio Ecológico Pedra Fiada, né? Tu teve né? Todos Verdade. nós, na verdade, tivemos a honra, né, cara, de estar junto Que naquela turma. bons tempos. Bons tempos, né? Foi uma transição ali também. Então, assim, a relação que eu tive mais com o Ricardo foi uma relação de trabalho, cara. Uhum. Foi aonde que realmente eu comecei a trabalhar com ele no Preve Fogo em 2003, né, lá no Parque Nacional Aparasa da Serra. Eu me lembro que eu trabalhava na equipe do Itembezinho, ele trabalhava na equipe do Fortaleza. E quando dava a confluência ali das datas, que ele folgava e eu folgava, a gente descia a serra a pé, cara. Né? E daí ali que a gente trocava ideia, né? E conversava quem eu era, quem ele era, o que a gente fazia. E depois a gente começou a trabalhar no Pedra Fiada e foi aquela aventura ali, né? Aprendi muito com ele, né? Aprendi muito sobre rapel, tirolesa, cara. Pô, fazer um debreio, fazer um sistema de redução. Que Ele era um personagem, né? é um personagem, meu. Posso dizer que eu aprendi muita coisa com ele também. Uma das coisas ainda que eu digo que foi um aprendizado na raiz e na pele foi a questão de fazer o aguante, hein, meu? É, Putz, o cara tinha uma resistência que e achava que todo mundo seguia o mesmo embalo, né, mano? Primeira vez que eu fui pra verdade. trilha do Malacara, ele me mandou colocar uma boia na cabeça. Eu tava há 3 dias morando aqui, enchente pra todo lado. Ele, não, cara, tem que conhecer a trilha ali, põe a boia aí na cabeça, vamos subir que depois a gente desce de boia. Então, Aham, firmeza, vambora, né? A hora que aham. chegou lá em cima no Poço Malacara, eu não acreditava, mano. Falava, meu, não é possível que os caras trazem pessoas aqui, do jeito que tá essas águas fortes, soltando galho de árvore, pedra. Então o bicho testava a gente o tempo todo também, Aham. né, cara? Em fazer o aguante. Mas é isso aí. Então, pô, pra gente continuar, então, essa trajetória, né? Desde a criação do livro, quem foi o Ricardo, como ele impactou na nossa vida também, assim. Como que surgiu a ideia de escrever um livro sobre esse cara aí, mano? Cara, na verdade, assim, eu quero deixar uma coisa assim, fazer uma observação, uma coisa bem clara, Uhum, que na verdade todo esse trabalho assim eu estou fazendo e tal, mas eu acredito que eu sou uma ponte, simplesmente uma ponte, sabe, uma ação necessária, sabe? Mas toda digamos assim, o empenho é do próprio Ricardo, tá? boa. Do próprio Ricardo, tudo isso está sendo feito em nome dele, para ele. A gente até não sabe, né? A gente que conheceu ele, Uhum. né? Como seria a atitude dele, né? Se ia querer isso, se não ia querer, Se ia se ia. querer. Mas eu acho que ia gostar, cara, porque isso é muito raiz, mano. Então, assim, ó, cara, a ideia, eu vou dizer assim que veio dele mesmo, sabe? Uhum, Porque nos últimos anos dele, ele estava escrevendo. Ele verdade. estava escrevendo para o Alta Montanha, o site, e aquilo dali surpreendeu todo mundo. A escrita dele surpreendeu todo, eu posso dizer, me surpreendeu e surpreendeu todo mundo, assim. O cara escrevia muito bem, né, meu? Ele resgatou assim, uma magia na literatura de viagem, na literatura de montanha, cara, que eu gosto de ler, Uhum, eu gosto de ler Krakauer, eu gosto de ler Kerouac, Jack London, sabe? sim. Esses livros assim né, o Shackleton. E, cara, ele resgatou uma narrativa e criou algo novo, assim, que aquilo dali me despertou, entendeu? Tipo, quando aconteceu o que aconteceu, que né, a gente não ia ter mais as escritas dele, e eu, como historiador, eu apenas tive a preocupação de, cara, eu tenho que arquivar isso aqui. Eu tenho que arquivar, porque amanhã ou depois o site cai, a gente perde, né?
Então, assim, eu digo que a ideia é dele, a função é dele, e eu simplesmente arquivei, e a partir desse arquivo, né, eu mandei para a mãe dele, né, mandei para a irmã dele, uma cópia, assim, bem rudimentar, sabe? Uma coisa assim, porque eu não sabia se eles tinham internet, se eles tinham acesso a esses canais aí de montanha, né? E assim, todo mundo deu uma resposta positiva. Uhum. E daí foi quando realmente eu comecei a montar a ideia, isso foi em 2015, né, cara? Então, já fazem 8 anos, assim. Ufa. Então, foi mais ou menos a partir daí, Newton. Olha só, já dá, já estamos beirando 8 anos na busca de eternizar, digamos desse modo, então, as escrituras que o próprio Ricardo deixou aí. Então você hoje, como você mesmo disse, está como uma ponte entre essa. Você fez um condensado, né, cara? Pegou tudo que tinha de arquivo do cara e está trazendo para uma obra literária aí, que eu acredito que vai ser uma grande obra-prima, assim, da parte de aventura, do Uhum. ecoturismo, de incentivo a pessoas a quererem também se desafiar, né? É, eu acho que, em certo aspecto também, esse tipo de trabalho que você está fazendo vai ajudar a gente moldar e mudar um pouquinho mais pessoas que tenham vontade de se desafiar e às vezes estão presas aí numa bolha interminável que é essa corrida de ratos do dia a dia, né, cara? Corrida de Uhum. ratos que é que o rato não participava. Porque Exato. a gente estava falando no começo ali, até na abertura ali, quis alternar um pouquinho o modo como eu apresento a abertura para fazer mesmo uma alusão a essa questão do espírito simples e o pensamento elevado, que era uma coisa que esse cara fazia com brilhantismo, né? É verdade. Então, como minhas palavras assim a respeito é, de saber que está saindo uma obra com o que já foi escrito por ele, coisas que você agregou e entrevistas que você buscou, todo esse trabalho, todo Uhum. esse esforço, já tem que deixar assim, ó, os meus parabéns. Eu acredito, cara, que está sendo feito com muito carinho, muito amor, né, Frank? Até porque Uhum. esse tipo de coisa não paga as contas, pelo contrário, né? É verdade. São ações aí que às vezes tem que tirar do bolso, muitas vezes tem que tirar do bolso. Então, dentro de todo esse projeto, esse trabalho, quais que foram seus maiores desafios assim na hora de começar a empreender essa jornada aí, meu? Cara, então, assim, é, foram muitos, cara. Porque primeiro se trata de um amigo, né, cara? Que assim, a gente teve a infelicidade de perder ele muito cedo, né? Então esse aí foi um primeiro desafio, porque você está lidando primeiro com aquele sentimento assim, né, de poxa, né, cara, a ausência, o cara não tá mais aí. Depois fica aquela coisa assim da aprovação, né? Pô, eu tô fazendo isso, mas não é que nem tu escreveu uma ficção, escreveu um conto, né, que tu tá criando ali, tu tá, de certa forma, eu tô utilizando uma coisa que era dele, assim, né? Então, isso me deixava um pouco abalado, sabe? Então, eu tive que buscar apoio, né? Busquei Uhum, apoio na família, busquei apoio nos amigos, incentivos, né? Conversava com um, conversava com o outro, sabe? A respeito disso. E, claro, né? Como tu falou, assim, tipo, a gente se dedica a outras coisas, né? Se dedica, tem outros compromissos aí ao longo do ano, então, tu não tem um tempo integral para se dedicar na construção de uma obra, né? uhum, E como o Ricardo ele tinha uma característica assim de que ele às vezes não falava muito da vida particular dele, ele até das próprias aventuras dele, ele sempre deixava umas coisinhas no ar, assim, hum, sabe, para a gente ir pegando. Então eu senti que eu necessitava investigar algumas coisas, sabe? Né? Claro, o Montanhas Underground, ele parte desse princípio da simpleza, desse espírito livre e outsider que o Ricardo tinha, né? O pelo duro que a gente chama aqui, é, sabe? Então, eu fui procurar entrevistar pessoas que tiveram experiências, vivências, dividiram, né? Ali
momentos ricos com ele. Eu fui fazer uma investigação em notícias, em reportagens, em vídeos que ele participava e juntei também com as minhas memórias, assim, no sentido de montar mais nesse aspecto da montanha, Uhum. sabe, do aventureiro, né, cara, do espírito que ele tinha, assim, com a ligação, assim, com o meio ambiente, com a natureza, e ao mesmo tempo passar esse lado, assim, leve que ele tinha, esse espírito desprendido e vamos fazer pela coragem, né, vamos fazer pela determinação. Então ficou, assim, um trabalho bem lindo, uma homenagem merecida. Muito legal, muito legal mesmo. E dentro dessa homenagem, dentro desse trabalho, imagino o quanto é difícil, porque até hoje, embora a gente trocava ideia quando o Ricardo em vida ainda, dizia que não podia se apegar, né? Que não deveria se apegar a pessoas, não deveria se apegar a dinheiro, não deveria se apegar a status, a bens materiais. Ele era, como tinha aquela visão muito desprendida e tal. Cantava músicas do tipo do Baitaca, que foi até ele que me apresentou, que quando Aham. morrer, não quero choro nem vela, quero bem curtinhas velas, né? E nego bom não se mistura. É, Então, o cara tinha esse lance aí, né, meu, de trazer pra gente, parecia que em certo aspecto até tinha uma viagem assim da pessoa já tá querendo preparar a galera porque sabia que a passagem dele ia ser rápida e, e curta, porém intensa, né? sim. E aí entra aquela questão assim de dentro de todas essas pesquisas, os levantamentos, as coisas que você foi buscar, que realmente, além de tudo, o cara era muito misterioso, né, mano? Tinha. O cara tinha essa. Quem lê Nietzsche, mano, cara, É, vai ler essas coisas aí, Bukowski, o cara fica meio tantã. Daí ele não contava muito coisas pra gente, não era muito de conversar. é. Eu tive a oportunidade, eu morava junto com ele, dormia no mesmo quarto, se é que se pode assim dizer, do pico que a gente dormia, no Aham. Fitzroy, né, cara? Fitzroy. Pouquíssimas vezes trocava uma ideia a respeito de feitos, o cara nunca se papagaiava, então É isso verdade. era doido. Mas ele se expressava na escrita, né, como você É, mesmo disse, na alta montanha, em outros lugares que foram aparecendo, na Gold Side, que saiu como roendo pelas bordas também é. ali, ó, né? O espírito outsider do Ricardo. Uhum. Então, tá. Dentro disso tudo, o que que foi que mais te impactou, cara? Dos feitos, do que você ficou sabendo, de coisas que você conversou com outras pessoas e foi correr atrás de fontes. Dentro disso tudo, o que que foi que mais te impactou durante essa jornada sua aí na obra? Cara, a gente já sabia que o Ricardo ele era pelo duro, né, cara? Que ele era um bom escalador, porque desde do primórdio, assim, quando a gente começou a escalar e fazer canyonismo, né? Entrar dentro dos canyons, o cara ele tinha uma adaptação muito fácil, assim, sabe? Tinha uma Uhum. adaptação muito fácil, ele era um cara forte, ele era ágil, ele não tinha medo. E rapidamente ele já estava solando a guarita em Torres, ele estava solando, né, ali na serra, né, na canastra, e fazendo outros solos que ninguém sabia dentro dos canyons, cara, É, tanto para subir quanto para descer. sim, só para poder contextualizar, perdão, Frank, para Uhum. quem não é do ramo não ficar perdido, quando o Frank fala de Solano, é no É, sentido literal da palavra mesmo, em solo, sem corda, então o cara já estava num nível que estava fazendo escaladas, daquelas que se você cair você fica preso numa corda, sem a ajuda da corda, no caso, né? Então, o cara já estava assim, num outro nível, né, Frank? Então, desculpa outro te nível, cortar, só para poder contextualizar aqui. tranquilo. Cara, e assim, ó, uma coisa que eu gostava muito do Ricardo é que ele andava sempre com um casezinho de CD, né? Na mochila. Na época não tinha o YouTube assim como hoje. Tinha uns DVD junto também Pô, e ali de. ele, pô, chegava, tinha um computador, ele, pô, colocava Verdade, ali cara.
Aí a gente, né, aqueles vídeos de escalada, De coisa que a gente nunca surf, tinha brother. visto, surf, skate, O né? cara Ele pirava. era um amante dos esportes, né, É, cara, do assim, radical, do radicais. radical. Slackline, né, cara? E Jim Porter, Dan Osman, os caras ali do Da- Master of Stone, né, Danny cara? Reynolds, essas galera toda. E daí eu me lembro um dia que ele chegou assim no escritório, lá na casinha dos guias, e me mostrou uma foto do Fitzroy, me lembro assim muito bem, assim, sabe? Ele chegou e pá, e botou a foto do Fitzroy e pá, tô me preparando, assim, sabe? E eu, pá, olhei aquela montanha assim, né, cara? Coisa linda, impressionante, eu nunca tinha visto. Cara, não deu, acho que no mesmo ano, assim, já saiu as notícias que o cara tinha escalado, Fitzroy, depois escalou, Cero né, Torre. Inominata, Poicenô, chegou no Cerro Torre, se envolveu lá indiretamente na polêmica lá da via do compressor, né, que ele Uhum. encontrou os canadenses. E o Ricardo, cara, ele fazia amizade em todos os lugares que ele ia, cara. Os canadenses citam ele na carta, os escalador principal lá da Patagônia, né, cara, conheceram ele fez boas amizades. E o que impressiona é isso, cara, que ele foi lá e escalou montanhas mundialmente cobiçadas, assim, sabe? Que são místicas, que são escaladas grossas, Uhum. sabe? Que não são de graça. E foi pro Peru e começou a escalar em gelo, né, cara? E às vezes a gente olha assim, ó, ele teve contato com esse mundo profissional da escalada, sabe? Sim. Mas talvez por razões que nem ele saberia explicar, ele preferiu ficar à margem, sabe? Naquele estilo underground dele, sabe? Pelo duro, assim, alternativo, né, cara? E talvez, comparando ele com esses grandes da escalada, ele até não tem, assim, talvez uma rota que ele abriu, uma via que ele abriu. Mas, cara, o que impressiona é que ele fez com a coragem e com pouca grana, né, cara? Ele trabalhava Uhum. com nós, né? Ganhando ali o salário de guia, né, cara? Investindo na escalada, sabe? Que é um esporte, eu não vou dizer que é caro, porque como é que foi o que o Nathan falou uma vez para mim, que investimento em qualidade e segurança não é caro, né? Aham. Mas vai dinheiro, né? Mas Vai vai dinheiro. dinheiro. É. Então, assim, cara, isso impressiona, sabe? Eu acho que. E vai impressionar quem lê o livro. Pode crer. Com certeza. Quando entra nesse detalhe aí de grana, que é uma coisa que também me deixava meio cabreiro de ver, cara, foi a primeira vez que eu falei pra ele sobre patrocínio. Falei, ô mano, eu conheço um pessoal de São Paulo aí, mano, os caras curtem patrocinar e tal. Por que que você não faz o seguinte? Eu vou dar seu nome pros caras e os caras vão te ligar aí pra te dar um patrocínio, te ajudar aí também, fazer seus corre. Mano, ele não me mandou tomar naquele lugar, velho, por uma questão de educação. Aham. Mas eu lembro até hoje as palavras dele. Ele falou assim, ô cara, é o seguinte, meu, se eu quisesse ganhar dinheiro pra fazer alguma coisa, eu vou trabalhar, entendeu, cara? Eu venho aqui, guio, É, vou no Rio do Boi, no Malacara, guio contigo aqui, e quando eu vou escalar é outra coisa, cara. Não fala mais comigo sobre isso, meu, né? é. Então o cara gostava de ser aquele espírito mesmo, underground, né, cara? Exato, cara. Anorak furado, saco de dormir, mano. A gente dormia no mesmo pico ali, olhava o saco de dormir do louco, era cheio de esparadrapo e silver tape, de brasa de cigarro que caía, brasa de fogueira que caía no troço, mano. O- Verdade. Era uma coisa de louco, né? E entra também num. Ah, velho, entra numa coisa que é muito interessante. Inclusive, ele furou um anorak que eu tenho da The North Face, que eu trouxe da Bolívia, cara. Juntei lá minha Aham. graninha, tava lá fazendo corre, vi que, pai, pum, comprei o troço e vim pra cá. O cara meteu um cigarro na beira do zíper, assim, falando: Nossa, esse negócio segura tudo, vamos ver se segura tudo. Pum, me Pum. furou, né? Ah, Por, novinho. Aham, porque. E eu tenho até hoje, nunca. Não vou tampar aquele furo nunca, né, cara? É, Agora ele já não tá mais novo, porque eu sigo a mesma ideologia da qual eu aprendi com ele. Eu acredito que você também. Que era, cara, não é o equipamento que vai fazer você subir uma montanha, né, mano? exato. Então, assim, fica uma dica aí pra Aham. galera, cara, que cai nesse conto de fadas aí, nessa ilusão do consumo desenfreado, mano. Não é Verdade. saudável. Consumir.
consumir com consciência é uma coisa importante. Não precisa também ser que nem o rato, né, mano? Dormir com o saco de dormir todo furado, não aceitar um patrão. Daqui a pouco isso aí também são para poucas pessoas viver como esse cara viveu. Mas É, pra gente, meros mortais, de repente basta apenas consumir com sabedoria, com consciência, que você vai estar o justo, protegendo. né? Exato, consumir o que você O justo. precisa, o justo, que você vai estar se preservando, preservando sua conta, seu dinheiro, vai estar preservando o meio ambiente, que é menos lixo que você está fazendo. Então, ter o que é essencial, né? Eu tenho hoje 2 fleece e tenho 2 anorak super velho. Mas estão funcionando ainda, mano. Não preciso de outro, entendeu? Não, Verdade. não faz sentido ter que consumir com tanta voracidade que nem É. a sociedade te manda, né, mano? Então eu tô cagando pra isso aí, não, né? Não precisamos tá nessa vibe aí. Então fica essa dica também e vai ser inspirado a isso quando ler esse livro também, né? Mas é isso aí, né, cara? Continuando esse nosso papo a respeito desse cara, eu acho que eu já falei um pouquinho também de uma das mensagens do que se trata tudo isso, Aham. mas, tio Frank, tem uma coisa que é o que vai captar também. Aquela mensagem que fica subliminar, aquela mensagem que as pessoas vão ler, entender que é para si, assim, que vão levar aquilo, carregar na alma aquele tipo de mensagem que acontece quando a gente faz leituras de bons livros, de obras verídicas, como é o caso do Ricardo, do Rato. Você pode me dizer o seguinte, qual que é a mensagem principal que vai ficar sobre essa história escrita nesse livro, cara, para quem o lê? Muito bom, cara. Bicho, eu acho assim, até pensando um pouco assim, metafisicamente, assim, eu creio que uma coisa que ele ia gostar é que se as palavras dele, né? Porque depois eu vou falar um pouquinho disso, né? Das palavras dele que está ali no livro, inspirar as pessoas a praticar esporte, né? Praticar esporte na natureza, amar a natureza, sabe? Uhum, Eu acho que essa é a principal mensagem, cara, é se libertar, sabe, no sentido de ter uma sensibilidade tanto para si próprio como para aquilo que te rodeia, né? Como tu mesmo falou, assim, que a gente vive numa vida doida, né? O ritmo desenfreado. E às vezes você ir para esses lugares, ir para a natureza, sabe? Inspirado, pode ser um camping, uma caminhada, uma aventura, às vezes um pouco mais radical, sabe? Eu acho que o Ricardo ele passa isso. E além disso, cara, é aquela coisa de ir atrás dos seus sonhos, sabe? Tipo, o cume da montanha tá lá, tá alto, cara, tem uhum, o desafio. Mas, cara, se eu me cuidar e me preparar direitinho e ter a determinação, eu vou chegar lá. Então, essa é a grande mensagem dele, sabe? O cara, ele conseguiu viver da forma que ele quis, ele conseguiu chegar nos cumes que ele desejou, uhum. e, e além disso, ainda ele conseguiu escrever um livro, cara, Pois sabe? é. Porque o livro é dele, né? Então, assim, cara, eu até vou pegar uma partezinha aqui que diz assim, ó, que a excentricidade resume o Ricardo, né? Sabe? Ele Uhum, era uma mistura caótica e apaixonante, né? O cara era caótico e ao mesmo tempo apaixonante. E a sua trajetória, cara, merece ser contada e que suas histórias possam inspirar os leitores em suas vidas e em suas aventuras, né? Eu acho que essa é a mensagem principal, assim, cara. isso é muito maravilhoso, cara. É exatamente isso que eu ouvi no pouco tempo que eu tive em contato com ele, porém bem intenso. Era exatamente sobre isso mesmo, cara, de se inspirar, ô meu, faz o que tu quiser, só não incomoda, né? Só não me incomoda, Quer né? fazer, faz rápido, cara. Apoio e É, incentivo toda e qualquer iniciativa, desde que não me envolva. Frases é como verdade. essa, É. que eu dava risada, mas depois parava pra analisar, era fundo, cara. Quantas fogueiras a gente não fez no fundo de casa ali, tomando um vinhote, tomando um vinhozinho ali, conversando a respeito do desapego e do quanto a vida é breve, o quanto a vida é curta.
Quantas vezes não Ô, ouvi esse cara estralando o dedo e falando, ô meu, quer fazer, faz logo, cara. Porque uma hora tu tá vivo e outra hora tu, ó, nem me viu, é, você nem sabe mais aonde que tu vai estar. Então, enquanto é, tá vivo, vai e faz, cara. Depois tu vê como tu te alimenta. Nesse é, espírito, foi quando a gente saiu do trampo, eu com a Daia, que é minha esposa, saímos e fizemos uma viagem aí de 6 meses, rodando pela costa brasileira até o Espírito Santo, morando dentro de um Corsinha velho. Foi nesse espírito que eu fui pra Costa é, Rica, dormindo em rodoviária, dormindo na rua. Então, assim, cara, eu tive muita sorte de ter é. contado, de ter estado junto do lado desse cara, de ter conhecido vocês, de ter vindo morar pra cá, de ter tido essa oportunidade de viver a vida de um pelo duro mesmo, raiz, né, mano? Ô, Então, ô, assim, ô, foi. Milton, só deixa eu. Tu me fez lembrar duas coisas agora, Manda ver, cara. cara. O podcast é seu, mano. Nós aqui, né, nossa geração, a gente tem muito do rato, né, cara? Muito, muito. Eu sinto muitas coisas assim em mim, na minha personalidade, em algumas minhas atitudes, ou às vezes um pensamento, eu vou lá e já volto. Não, 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 mas pô, peraí, vou Aham. por esse caminho aqui, sabe? E muito da memória do rato, sim, cara. E agora veio o Gaston estava aqui em casa, foi embora hoje ainda. O Gaston foi um parceiro de escalada dele lá na Patagônia, em Arenales, no Peru. E, cara, a mesma coisa, sabe? Tipo, o cara na simpleza, na humildade, chorando, assim, e tu sentia, assim, coisas que, pô, o rato deixou isso, deixou essa marca, né, nele, cara, sabe? Deixou em mim, deixou em ti, deixou em todo Uhum. mundo que... Talvez quando ele tivesse vivo a gente não sentia isso, né, cara? Era uma coisa mais do ego, da lutinha, da É, briguinha, mas hoje a gente sente. E a outra coisa, cara, que tu me fez lembrar que o Ricardo, apesar de ele ter esse espírito doidão, caótica, cara, ele era um cara cuidadoso e educado, velho. muito. Sabe, tu às vezes tu parava assim, ó, para olhar ele com os turistas, sabe, o quanto o olho dele brilhava e o quanto ele transmitia uma calma na voz dele, assim, sabe, tipo, vai lá, pisa ali, me dá a mão, vem com Uhum. cuidado, vai que tu consegue, sabe? Cara, são poucas pessoas no ramo do turismo, sabe? Eu não tenho isso, sabe? Assim, às Verdade. vezes, sabe? Esse cuidado, assim, esse incentivo que ele transmitia. Podia ser uma escalada, podia ser um boulder, podia ser uma caminhada, um banho de rio, cara. Ele ia ter essa mesma perspicácia, assim. É, cara, verdade, né, meu? E um detalhe importante disso tudo é que essa energia tão boa que ele transmitia fazia com que as pessoas quisessem estar perto dele, como se fosse um imã, né? Quantas vezes a gente Exato. vinha montar a slackline no centro da cidade, comprava um garrafão de vinho do seu Vardo, aquele Cabernet Castelinho, tomava ali, né, os 2 litrão de vinho ali, se emborrachava e ficava ali fazendo Uhum. slackline. Quando você via, tinha um É. monte de gente grudada, literalmente, Me- em volta do cara, meu. A Porque o cara, sabedoria, sabe, cara, que espírito, que espírito. não é pessoa que vem pra ficar muito tempo na Terra mesmo, cara. A É Terra verdade, corrompe as cara. pessoas, mano. Ma- É. O cara tinha um espírito tão livre, um espírito tão bom, tão puro, que eu acho que logo seria se transmitir para outras dimensões aí, escalar outras montanhas, né? Que foi É. o caso do nosso amigo Ricardo Baltazar, cara. E aí eu lembro muito bem também de nunca ouvir ele falar nada de ninguém. É Então, isso é verdade. uma das lições que eu queria levar pra vida, não julgar e não falar de outras pessoas. Como que chega nesse nível, né, cara? Então, o cara brilhou nessa passagem dele aqui com a gente. A gente teve sorte de ter tido ele como um dos mentores nossos, eu acho que no nosso ramo da aventura, de estar levando Aham. pra frente isso tudo, né? E você está brilhando com esse seu trabalho aí, com essa sua dedicação, cara, enorme para ter escrito, ter condensado, como você mesmo disse, ter sido a Uhum. ponte de ligação entre as mensagens dele, as pessoas que o amavam, para escrever essa obra hoje. Então, assim, tio Frank, meio que a gente já tá entrando na parte dos finalmente, né? Né? Além de eu querer te parabenizar mais uma vez por esse trampo que você teve, né? E que tá tendo ainda, né, cara? A gente tava trocando ideia recentemente. Pô, o cara não consegue dormir, tá cheio
de demandas para serem cumpridas, tem que entregar a obra, tem que conseguir orçamento, conseguir fundos para É, poder fazer a obra. Então, assim, foram, como você disse, vários desafios, né? E principalmente no Brasil, que é um país que não é muito favorável à cultura, né? Não é o é. nosso forte. Projetos desse tipo não tem muitos incentivos, mas mesmo assim é possível conseguir fundos. Então, antes de Uhum. finalizar assim de uma vez, né? Acho que a gente já deixou aqui um gostinho para o pessoal saber do que se trata esse livro, como o que que vão encontrar pela frente quando começar a folhear as páginas, né? É, a respeito desse livro, de todo esse trabalho, dessa obra que foi feita, eu queria que você deixasse algumas palavras, cara, é, para pessoas que estão buscando também, que tem uma ideia na cabeça, uma vontade de escrever algo, de botar para frente algum projeto. Quais as palavras que você pode deixar para pessoas que estão querendo entrar nesse ramo aí, querendo entrar na literatura, querendo colocar um projeto para frente? Cara, muito bom. Assim, esse foi um trabalho bem desafiador, tá? Foi um trabalho assim que realmente eu acho que já é o meu terceiro livro e foi o trabalho que realmente eu me senti assim um escritor e historiador, porque uniu as duas coisas assim, né? Uhum, Como eu falei ali, ó, outra hora também foi difícil porque envolve um sentimento, né? Uma perda, sabe? Foi delicado assim, eu procuro tomar bastante cuidado com isso, sabe? Não ser invasivo e tal. E antes de responder, Newton, a tua pergunta, assim, né, desse incentivo a novos escritores, eu gostaria de falar, bem sucinto, assim, uhum. né, Fica à vontade. que o livro, cara, o Montanhas Underground, Histórias e Relatos do Escalador Ricardo Rato Baltazar. O primeiro capítulo, ele tem a introdução, que são algumas memórias, e são mais, assim, relatos que eu obtive em fontes de jornais, de revistas, de vídeos, de matéria que Ricardo foi destaque. O segundo capítulo, aí sim, né, cara, são 14 textos, 15 textos, e mais os mandamentos de Ricardo. Uhum. Então, assim, cara, o segundo capítulo é o Ricardo ali, tá? Ele, eu não fiz alteração nenhuma, né, cara? Claro, alguma pontuação, alguma coisa ali, né, alguma correção assim de uma palavra ou outra, eu tive que fazer, mas cara, tá igual ele escreveu, que é muito bom por sinal, né? Não tinha muito o que fazer. E o Perfeito. terceiro capítulo, cara, ele é um capítulo de entrevistas, né? Onde que vai ter grandes personagens aí do montanhismo, da escalada, né? Pessoas ligadas à vida pessoal de Ricardo também, que dão depoimentos, cara, impressionantes, que montam o quebra-cabeça. E eu finalizo o texto fazendo uma reflexão, né, a respeito aí da vida, das conquistas, dos feitos do Ricardo, tá? Então é só para o público saber da obra, Muito tá? bom, cara. Agora, a partir do final desse mês, a gente vai fazer uma série de lançamentos, tá? O pré-lançamento vai ser do dia 22 de julho, agora, no Montanha Mágica, aqui em Uhum. Praia Grande, o Sarau da Montanha. Ali a gente vai lançar o livro e-book, tá? Maravilha. E vamos lançar um vídeo, um mini documentário, tá? Um curta, porque o Ricardo deixou também muitos vídeos e fotografias, né? Ele tinha esse lado misterioso, mas ele era um Aham. pouco vaidoso, ele deixou um monte de foto, deixou um monte de vídeo, então eu consegui também aí juntar um recurso, um apoio para a gente editar. Então, quem se sentir à vontade, dia 22, eu digo pré-lançamento porque o livro físico ainda não vai chegar, apesar de que ele já tá na impressão já. E a partir daí a gente vai fazer outros lançamentos em Praia Grande, Santa Rosa do Sul, Criciúma, Timbé do Sul e Florianópolis, Ai, que tá? maravilha. Então, assim, agora respondendo a tua pergunta, cara, velho, quem assim gosta da literatura, tem esse lado também, né? De Uhum. incentivar a leitura, sabe? A escrita e a leitura. Assim, eu acho que a mensagem maior o Ricardo já deixou, né? Vai, encara, coleciona os papéis, coleciona as suas frases, sabe? Nunca tenha medo de ter uma ideia, Boa. sabe? Né? Comece com um roteiro, né? Com um índice, sabe? Vai
né? Às vezes as tuas ideias elas estão um pouco meio confusas, começa a ordenar pequenos tópicos, sabe, com determinação, com metas ali, que, cara, o mundo ele tá cheio de gente ruim, né, cara? Então, se tu tem uma ideia boa, cara, por que não acreditar? É Sabe? Tu vai verdade. encontrar uma pessoa ou outra que tu vai, às vezes, eu e tu, né, cara? A gente é amigo aí há quantos anos, e às vezes Uhum. aquele momento na fogueira, tu contando uma tua ideia e eu contando a minha, aquilo dali já é realização, cara. Exato. Sabe? Aquilo dali já é uma realização, sabe? De a gente estar no pequeno mundo e refletindo essa luz, assim, sabe? Para outras pessoas que estão na mesma energia que a tua. Então, acredite, cara, é o que eu posso dizer, sabe? E com isso, assim, a gente vai longe. Muito bom, cara. Maravilha, tio Frank. Pô, 100%. Muito obrigado. Que belas palavras, sábias palavras, né? Acho que Aham. com certeza inspira pessoas e eu acredito que inspire mesmo, que a gente até um dos objetivos do podcast também hoje aqui é justamente divulgar essa palavra do ecoturismo, da aventura, do descobrir, né, cara, do se desafiar. Uhum. Então, de antemão, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui falar um pouco a respeito dessa obra que vai ser lançada. Eu tô louco para pegar o livro em mãos aí, para, né, meu, colocar Uhum. junto com os livros aí de Krakauer, né, Jack London, É. dessa galera que a gente curte pra caralho. E valorizar também, né, mano? Eu já tive o seu primeiro livro, já tive ele, eu já tive a oportunidade de ter ele também. Li e aquela parte do desapego, na viagem nossa de Corsinha, inclusive, a gente deixou ele numa biblioteca de uma galera que tinha tudo a ver com a gente e Ah, é. deixamos para os caras. E eles Ótimo. adoraram. Então, para ajudar a difundir e propagar, né, cara? Palavras como a sua, palavras como a do rato e a nossa humilde palavra em tentar incentivar pessoas. Mas aí tá aí, Frank. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria fazer o seguinte, ó, deixar o espaço agora para você falar as suas redes sociais e como que a galera te encontra depois para encontrar livro, para encontrar você e tudo mais que vem a respeito da sua história e o que você tem para advir aí, para prover aí para a galera. Cara, eu primeiramente também queria te agradecer, porque essa tua ideia aí também, né, cara, do teu programa, é aquilo que a gente está falando, é acreditar e fazer, então eu queria agradecer por esse espaço. Queria agradecer a família também, a família do Ricardo, tá? Dona Helena, né, a sua mãe, seus irmãos, tá? Né, Muito bom. conheço todos eles, assim, queria agradecer mesmo de coração, né? Mostrar assim que isso eu não estou fazendo por mim, estou fazendo por todos nós, principalmente pelo Ricardo. É um Uhum. cara merecedor, ele foi um cara merecedor, é um cara que a gente sente falta, eu sinto saudade, é um cara que faz falta nesse mundo, né? E cara, assim, minhas redes sociais agora no Instagram é o Montanhas Underline Underground, então ali Uhum. você, né, tem o contato aqui comigo. Para quem tem interesse também no livro, né, pode procurar no site da Catarse pelo título do livro, Montanhas Underground, que vai ter a pré-venda ali, então já está, né? O livro já está sendo vendido, tá? Até para dar um apoio aí, né, na finalização, Boa. um apoio econômico, a gente pagar tudo, né? Então, ali, quem tiver interesse, vale muito a pena. O leitor vai se impressionar, o leitor vai se apaixonar, sabe? E vai se inspirar aí na sua vida. Tá? Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo aí, especialmente a você também. Pô, Frank, valeu, obrigadão mais uma vez então. É sempre muito bom receber papos desse tipo aqui que vai ajudar a propagar a palavra da aventura para muitos lugares e ajudar pessoas a buscarem leituras que sejam que vão agregar nas suas vidas. Então, para quem curtiu esse podcast, curtiu as nossas ideias aqui, vale a pena lembrar mais uma vez que é legal se inscrever lá no Spotify, na rádio Outdoor, porque isso aí ajuda a gente a manter o canal aí, é tudo voluntário, assim como o livro do Frank, a gente não tem recursos nenhum para estar exibindo e fazendo coisas desse tipo. Então agradecer para quem ficou até agora aqui também e uma boa noite, um bom dia para quem vê isso aqui depois
E é isso aí, Deixa eu só, pode finalizar aí, tio Frank. tu fez eu lembrar uma coisa, que esse livro, tá, eu acho que também vale a pena, não, é um dever que eu tenho, assim, com muita honra, que esse livro ele foi financiado através do edital Muito de bom. estímulo à cultura Elizabeth Anderle, da Fundação Catarinense de Cultura, de 2022, tá? Então, graças a esse incentivo público do Estado de Santa Catarina, que a gente está realizando. Se não fosse, né, Uhum. o edital Elizabeth Anderle, talvez as coisas seriam mais difíceis. Tá? Então, vale a pena mencionar, né? E também para que as pessoas procurem o edital, se inscrevam, que é uma oportunidade, né, democrática, uma oportunidade acessível. Então, assim, agradecimento ao edital Elizabeth Anderle. Muito bom, tio Frank. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. É nóis. No cambia nada, estar un poco sucio.